tarde aos amigos e amigas do canal YouTube. Aqui estou mais uma vez para fazer uma gravação dos escritos que nos foi revelado no período de 6/6 de 2002 a 12/8 de 2009. São 151 capítulos com quase 7.000 versículos. A gente está estudando o capítulo 9 da parte A, que traz o seguinte tema: a nova lei do sacrifício é vida e felicidade e direito de benção. A gente começou a estudar esse capítulo do versículo 1 até o versículo 12. Agora a gente vai estudar ele a partir do versículo 13. Com justiça deve ser pago um alto valor ao sacrifício, que não aceitou sofrer e morrer calado, negando o seu sacrifício para não anular o perfeito já feito por Cristo, que lhe garante o direito de não sofrer nem morrer como sacrifício aos demônios. Vamos repetir mais uma vez o versículo 13. Com justiça deve ser pago um alto valor ao sacrificado, que não aceitou sofrer e morrer calado, negando o seu sacrifício para não anular o perfeito sacrifício já feito por Cristo, né? Então ele protestou, né, porque ele não aceitou o ritual, né? As regras do ritual satânico, para não anular o sacrifício feito por Jesus, né? Que ele garante o direito de não sofrer nem morrer como sacrifício aos demônios, né? Então a gente tem que protestar, irmão, não aceitar não. Porque Cristo morreu e o sacrifício de Cristo foi perfeito e aceito por Deus. E para anular todo o sacrifício daqueles que passarem a obedecer ao Deus Todo-Poderoso. Versículo 14. E os que fazem parte do sacrifício negado e tudo que ganham com o sacrifício não é o suficiente para o valor cobrado pelos que foi sacrificado, a qual rejeitam um sacrifício aos demônios. Vamos repetir mais uma vez o versículo 14. E os que fazem parte do sacrifício negado, tudo que ganham com o sacrifício não é suficiente para o valor cobrado pelo que foi sacrificado, a qual rejeitou um sacrifício aos demônios. Versículo 15. Se o sacrificado aceitar sofrer e morrer calado, para anular o sacrifício já feito por Jesus, o próprio sacrificado paga o valor das bênçãos conseguidas pelos que sacrificaram, e os que sacrificaram nada lhe devem. Vamos repetir mais uma vez o versículo 15. Se o sacrificado aceitar sofrer e morrer calado, para anular o sacrifício já feito por Jesus, o próprio sacrificado paga o valor das bênçãos conseguidas pelos que o sacrificaram. E os que o sacrificaram, nada lhe deve, né? Por quê? Porque ele aceitou ser sacrificado aos demônios, né? Ele entregou a si mesmo por vontade voluntária, né? E aí abençoou aquelas pessoas que estavam obedecendo o diabo, não a Deus, né? Porque o sacrifício imperfeito ele é útil para abençoar quem não quer obedecer a Deus, um rebelde, né? Versículo 16. Ocorre assim porque o sacrifício aceito anula e substitui o sacrifício perfeito feito por Jesus. Nada é cobrado dos que têm parte no seu sacrifício, mas somente do sacrificado, e não há necessidade de justiça favorável ao sacrificado. Haja visto que Jesus não tem mais o poder de o justificar no seu sofrimento e morte, porquanto houve preferência voluntária, como fez Jesus, né? Vamos repetir mais uma vez o versículo 16. Ocorre assim porque o sacrifício aceito, se a pessoa aceitar ser sacrificado, né, seguindo as regras do silêncio, né, anula o sacrifício
anula e substitui o sacrifício perfeito feito por Jesus, e nada é cobrado dos que têm parte no seu sacrifício, mas somente do sacrificado, e não há necessidade de justiça favorável ao sacrificado, haja visto que Jesus não tem mais o poder de o justificar no seu sofrimento e morte, porquanto houve preferência voluntária como fez Jesus. Então ele tentou, né? Ele tentou ser igual a Jesus, né? E na verdade ele não consegue ser igual a Jesus, porque ele tem pecado, Jesus era puro, né? Então Deus não aceita esse tipo de sacrifício, né? Imperfeito. E aí o diabo aceita, né? Então ele é útil ao diabo e aos desobedientes. Versículo 17. E Jesus se entregou para depois ressuscitar, já tendo poder sobre os que o sujeitaram. E os que se entregam de forma voluntária, porém, não têm o poder de o ressuscitar, nem Deus, nem seu Deus ressuscitar. Seu Deus é os demônios, se entregando em sacrifício a eles. Vamos repetir mais uma vez o versículo 17. Jesus se entregou para depois ressuscitar, já tendo o poder sobre os que a sujeitaram, né? Aqueles que crucificaram Jesus, Jesus já tem poder sobre eles, né? E os que entregaram de forma voluntária, porém não têm o poder de ressuscitar, seu Deus é os demônios, se entregando em sacrifício a eles, né? Aos demônios, né? Não é a Deus, não, é aos demônios. Porque Jesus ele anula todos os outros sacrifícios que poderá vir depois dele, né? A forma de pagamento que deve ser feita a quem é sacrificado e não aceita sofrer e morrer calado, para não anular o sacrifício já feito por Jesus, deve ser em dinheiro, não em sofrimento ou morte dos que o sacrificaram, né? Vou repetir mais uma vez o versículo 18. A forma de pagamento que deve ser feita a quem é sacrificado e não aceita sofrer e morrer calado, para não anular o sacrifício já feito por Jesus, deve ser em dinheiro, não em sofrimento ou morte dos que o sacrificaram. Versículo 19. Porque o regime de quem obedece a Deus, a negociação com dinheiro pode substituir e deve que não seja obedecida a Deus, mas somente perante homens. E quem sofreu e não teve nenhum dos danos físicos, dinheiro paga seu sofrimento. Vamos repetir mais uma vez o versículo 19. Porque o regime de quem obedece a Deus, a negociação com dinheiro pode substituir o que deve, o dever que não obedecido a Deus, mas somente perante homens, né? Somente perante homens, né? E quem sofreu e não teve nenhum dano físico, dinheiro paga seu sofrimento, né? Versículo 20. E a utilização de medir com sofrimento dano físico ou morte não faz parte do nosso regime, pois não temos prazer no mal-estar do seu próximo. Vamos repetir mais uma vez o versículo 20. E a utilização de medir com sofrimento dano físico ou morte não faz parte de nosso regimento, né? A utilização de medir com sofrimento dano físico ou morte não faz parte pois não temos prazer no mal-estar do ser humano, né? Então a gente não paga o mal com o mal, e sim o mal com o bem, né? E o poder financeiro passa a ter a seguinte direção: alimentar o justificado pela fé em Jesus e esvaziar o injusto, para eliminarmos o risco de se concentrar tanto poder nas mãos de pessoas despreparadas para ter. Vamos repetir mais uma vez o versículo 21. E o poder financeiro passa a ter o seguinte direção:
alimentar o justo, justificado pela fé em Jesus, e esvaziar o injusto, para eliminarmos o risco de não se concentrar tanto poder nas mãos de pessoas despreparadas para a ter. Versículo 22. Contrariando a direção financeira usada pelos injustos, que alimenta os desobedientes a Deus e esvazia o obediente, que provoca motivação para a rebeldia a quem deseja obedecer a Deus. Vamos repetir mais uma vez o versículo 22. Contrariando a direção financeira usada pelos injustos, que alimenta os desobedientes a Deus e esvazia o obediente, e que provoca motivação para rebeldia a quem deseja obedecer a Deus, né? Então ninguém quer obedecer a Deus, por quê? Porque há um direcionamento financeiro que apoia ou que não obedece e esvazia ou tira os bens financeiros de quem procura obedecer, né? Então isso aqui induz a pessoa a desobedecer, né? Hoje mesmo, porque muita gente não quer obedecer a Deus, porque ele tem apoio financeiro para não obedecer, né? E se ele passar a obedecer, ele é penalizado com roubo ou com penalidade para não ter acesso a uma bênção, né? Uns bens. É o que acontece comigo, né? Por quê? Porque eu estou obedecendo e aí eu sou penalizado por isso, né? Por aqueles que não querem obedecer, né? Eles apoiam com dinheiro e vantagem quem não obedece e tira o apoio de quem obedece. Versículo 23 é um dos meios mais usado para se livrar de Jesus. É anular seu sacrifício perfeito com outro imperfeito, porém aceito pelos homens. Mas por causa da interferência da verdade passa a ser cobrado um alto preço a esse tipo de ritual. E ficam obrigados a mudarem a forma de conquistar a bênção. Vamos repetir mais uma vez. O versículo 22 é um dos meios usados para se livrar de Jesus. É anular seu sacrifício perfeito, né? Então, é um dos meios usados, né, para se livrar de Jesus é anular o sacrifício perfeito. Como? Através do gerenciamento financeiro. Com outro imperfeito, porém aceito pelos homens, mas por causa da interferência da verdade, passa a ser cobrado um alto preço esse tipo de ritual, ficando obrigado a mudarem a forma de conquistar a bênção, né? Versículo 24. E fazem o controle das finanças, podendo conduzir todos a desobedecer a Deus vivo, um poder roubado de Jesus, ao fazer sacrifício humano com defeito, para substituir e anular perante os homens o sacrifício perfeito já feito por Jesus e aceito por Deus. Vamos repetir mais uma vez o versículo 24. E fazem o controle das finanças, podendo conduzir todos a desobedecer ao Deus vivo, um poder roubado de Jesus, ao fazer sacrifício humano com defeito, para substituir e anular perante os homens o sacrifício perfeito já feito por Jesus e aceito por Deus. Versículo 25. Os sacrifícios imperfeitos somente justifica direito de posse perante os homens, se não houver interferência da verdade no ritual. Se houver, vindo de quem o procuram o sacrificar, ele não aceitou para não anular o perfeito sacrifício e útil a Deus. Vamos repetir mais uma vez o versículo 25. Os sacrifícios imperfeitos somente justifica direito de posse perante os homens, se não houver interferência da verdade no ritual, né? Que a verdade atrapalha o ritual, né? Por isso que o forte deles é o sigilo e a mentira, né? Se houver vida de quem o procuraram o sacrificar, ele não aceitou para não anular o perfeito sacrifício útil a Deus. Versículo 26. Sendo possível acobertar o ritual, os sacrificados e os escarnecedores entrarão no acordo para serem escravos, e ambos são desvalorizados, tanto os que sofrem e fazem sofrer,
atuando de graça ou por um baixo preço. Vamos repetir mais uma vez o versículo 26. Sendo possível acobertar o ritual, os sacrificados e os escarnecedores entrarão num acordo para serem escravos e ambos são desvalorizados, tanto os que sofrem e fazem sofrer, atuando de graça ou por um baixo preço, né? Versículo 27. Porque a verdade falada está rendida e somente ela pode reverter o caso. E estando desativada, nada pode fazer. E o sigilo e a mentira exalta os que têm parte com a morte e o inferno e são acobertados. Vamos repetir mais uma vez o versículo 27. Porque a verdade falada está rendida, está subjugada, né? Presa. E somente ela pode reverter o caso. E estando desativada, nada pode fazer. E o sigilo e a mentira exalta os que têm parte com a morte e o inferno, e são acobertados. Versículo 28. Quem pretende ter direito de posse pela obediência ao Deus vivo, deve rejeitar ter parte com os que sacrificam vidas humanas, para ser abençoado. E ao mesmo tempo, unir-se a investe em nossa estrutura. Vamos repetir mais uma vez o versículo 28. Quem pretende ter direito de posse pela obediência ao Deus vivo, deve rejeitar ter parte com os que sacrificam vida humana para serem abençoados. E ao mesmo tempo, unir-se a investir-se em nossa estrutura. Versículo 29. E não terás que sofrer, nem fazer outros sofrerem para conquistar direito de posse, na qual Cristo já o pagou o preço para os que aceitam seu perfeito sacrifício já feito. Vamos repetir mais uma vez o versículo 29. E não terás que sofrer, nem fazer outros sofrerem para conquistar direito de posse, na qual Jesus já pagou o preço para os que aceitam seu perfeito sacrifício já feito. Versículo 30. E terão que sacrificar somente seus investimentos, que deve ser feito e usado como isca para atrair grandes bênçãos das mãos dos que seguem em sentido contrário. Vamos repetir mais uma vez o versículo 30. E terão que sacrificar somente seus investimentos, que deve ser feito e usado como isca para atrair grandes bênçãos das mãos dos que seguem em sentido contrário. Versículo 31. Os que conseguem bênção seguindo em direção da desobediência a Deus, seu desejo é ganhar bênção, mas sem ser preciso obedecer a Deus. E é possível adquirir fazendo a vontade do diabo, levando sofrimento e até morte ao seu semelhante. Versículo 31, vamos repetir. E os que conseguem bênção seguindo em direção da desobediência a Deus, seu desejo é ganhar bênção, mas sem ser preciso obedecer a Deus. E é possível adquirir fazendo a vontade do diabo, levando sofrimento e até morte ao seu semelhante, né? Versículo 32. E quem segue na direção da obediência a Deus, seu primeiro prazer é ser abençoado. Porém, terá de não ter prazer com o sofrimento ou morte do ser humano. Uma tarefa difícil diante da grande preferência pelo lado oposto. Vamos repetir mais uma vez o versículo 32. E quem segue na direção da obediência a Deus, seu primeiro prazer é ser abençoado. Porém, terá de não ter o prazer com o sofrimento ou morte do seu próximo, do ser humano. Uma tarefa difícil diante da grande preferência pelo lado oposto. Versículo 33. E os que são abençoados por seguir contra a vontade de Deus são atraídos pela resistência oposta com bênçãos, para comprar o direito de desenvolver ideias de semear o mal na vida dos que resistem ou os transgressores. Vamos repetir mais uma vez o versículo 33.
E os que são abençoados por seguir contra a vontade de Deus são atraídos pela resistência oposta com bênçãos para comprar o direito de desenvolver ideias, de semear o mal na vida dos que resistem, os transgressores. Né? Versículo 34. A desenvolvimento da ideia de prosperar, defendendo o bem-estar do seu próximo, prejudica diretamente os que prosperam pelo progresso da maldade, semeando na vida das pessoas, visto ser condições opostas em torno de um único objetivo na área financeira. Vamos repetir mais uma vez, o versículo 34. O desenvolvimento da ideia de prosperar, defendendo o bem-estar do seu próximo, prejudica diretamente os que prosperam pelo progresso da maldade semeada na vida das pessoas, visto ser condições opostas em torno de um único objetivo na área financeira. Né? Então, irmão, a gente vai parar por aqui, né? A gente leu até o versículo 34. Depois a gente vai continuar aqui nesse capítulo até concluir ele, né? Então agradeço aí por mais um vídeo em nome de Jesus. Amém.